Amém. Eu cumprimentei os irmãos, quero cumprimentar também aquelas pessoas que estão nas suas casas, nos assistindo nesta hora. Que cada um seja ricamente abençoado, que Deus esteja estendendo a sua mão, que é forte, que é poderosa, e abençoando cada um e dirigindo não só as nossas vidas, mas as vidas de todos aqueles que estão conosco agora, nesta hora, neste culto. Amém? Também estão conosco, eu não pedi para sentar, que nós vamos ler a palavra de Deus, estão conosco também a dona Anice, o Eduardo, a Samile. O Eduardo esteve com a gente na quarta-feira, não foi isso? Eles estão lá atrás, levanta a mão aí para a gente ver os irmãos aí, olha lá. Eu gostaria que alguém cumprimentasse, chega lá, pode cumprimentar. Todos os nossos visitantes são muito bem-vindos aqui. E como nós temos o hábito de dizer, aqui tem duas pessoas importantíssimas. A primeira pessoa mais importante aqui chama-se Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E a segunda pessoa mais importante, ou depois de Jesus Cristo, a pessoa mais importante aqui é você que está nos visitando nesta noite. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Amém? Agora eu convido você a abrir a sua Bíblia. No livro do profeta Jeremias, capítulo 2. Jeremias, capítulo de número 2. Todos encontraram o texto? Texto mencionado. Versículo de número 13, diz assim, a tradução que tenho diz, porque o meu povo cometeu dois pecados. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Para que você não fique sem ler a Bíblia, vamos ler como está na sua tradução. Tem uma que fala são dois males, outros falam dois crimes. Mas a tradução bem fiel do hebraico para o português, nem a tradução, transliteração mais fiel, é que cometeu dois pecados. Vamos ler juntos então. Como está na sua Bíblia? Vamos ler comigo, voz alta. Porque o meu povo cometeu dois pecados. A mim me deixaram o manancial e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Amém. Pai Celeste, nós louvamos o Teu nome, rendemos-te glórias e aleluias nesta hora. Porque o Senhor é bom e porque as suas misericórdias são eternas. Nós agradecemos pelo texto lido e pela mediação do Teu Espírito, é que nós clamamos que Ele venha falar aos nossos corações nesta noite, que a Tua palavra possa achar em nós guarida e que nós possamos compreendê-la e em a entendendo possamos praticá-la. Nós pedimos que o Teu nome seja glorificado em cada vida aqui e nas vidas daqueles que nos assistem neste momento. Oramos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu ainda continuo achando que nós precisamos de duas lâmpadas desta grande aqui. Uma aqui, outra nessa direção. No meio aqui. Eu acho que nós estamos aqui na penumbra, aqui é escuro, e isso não faz muito bem. Mas já tenho falado, tenho encontrado
resistência, que nós vamos ter bastante luzes, mas até hoje eu não as vi. Então é bastante complicado, não é? Se um dia os irmãos chegarem e elas estiverem ligadas aí, não ficam tristes não, que é porque nós precisamos disso. Eu estou sentindo esta situação. Então, se eu pudesse, eu daria o título que o meu povo cometeu 2 pecados. Antes de nós entrarmos propriamente no nosso assunto, eu quero dizer que tem berçário ali. O irmão Wagner sabe o caminho. Se precisar levar o Caleb, fica à vontade. Os banheiros ficam lá em cima. Se alguém precisar usar, é só subir a escada. Tem interruptor atrás. O banheiro de cá é feminino, o de lá é masculino. Então é bem tranquilo. Mas voltando ao assunto, o meu povo cometeu 2 pecados. A última vez que preguei aqui, eu falei sobre pecado, mas num outro texto, e usei não definição, que definição é imutável, mas eu usei o conceito do teólogo Langston. Quando eu dizia no conceito dele o que é pecado. Pecado, quando fala que aqui o meu povo cometeu 2 pecados, é transgressão de lei ou de preceitos. É transgressão de qualquer preceito ou transgressão de regras. Mas quero tomar por base hoje outro teólogo, ainda mais famoso que Langston, por nome de Strong. Strong diz que a lei é expressão da vontade que implica. E ele põe um legislador ou vontade com autoridade, seres sobre os quais esta vontade impõe limites, uma determinação geral ou expressão desta vontade e um poder forçando esta determinação. Isto é o que o Strong coloca. E o outro conceito que dei da outra vez também não é errado, porque o conceito não pode mudar, você tem um conceito. Quando se define, é diferente, não pode mudar mais. É definição. A definição não compete e não comporta mudança. Já o conceito, eu posso ter um conceito e o irmão ou a irmã pode ter um outro conceito. Há conceitos sobre Deus, eu gosto muito de um, porque ele não suporta a transgressão das leis dele, porque há um conceito, esse é de Langston, sobre Deus, quem é Deus, e ele diz que Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige todas as coisas. Se ele é espírito pessoal, isso é conceito, não é definição, porque nós somos infinitos e não cabe o infinito. Nós somos finitos e não cabe o finito definir o infinito. Então, se ele é, no conceito, espírito pessoal perfeitamente bom,
e que age em santo amor, criando, sustentando e dirigindo todas as coisas, logo nós entendemos também que ele tem seus atributos, e dentro dos seus atributos tem a santidade, tem amor. Então ele nos ama com santo amor. Mas tem o atributo de justiça. E a justiça não pode deixar desapercebido, passar desapercebido a transgressão das normas contidas na sua palavra. Quando o profeta Jeremias diz que o meu povo cometeu 2 pecados, e aí ele expõe quais esses pecados, dizendo: a mim me deixaram. É o primeiro pecado que ele coloca. O manancial de águas vivas. E o segundo pecado: cavaram para si cisternas, cisternas rotas que não retêm as águas. Eu peço 2 permissões aqui. A primeira delas é usar o segundo pecado primeiro, falar sobre o segundo pecado primeiro, depois sobre o primeiro, que o segundo são as cisternas rotas, e usar 2 tópicos, ao invés de 3, que é a norma da homilética. Mas não é por desconhecimento dela, é por capricho meu, que vou usar dessa forma. Então, olha o que diz o texto: cavaram para si cisternas, cisternas rotas que não retêm as águas. O profeta aqui, ele salienta a gravidade do pecado de Judá. Então Judá havia cometido pecados. E quando ele traz essa expressão aqui do texto, cisternas rotas, ele está tratando de algo que é grave, de algo que é complicado, que não deveria ter acontecido nas vidas deles. Quando ele diz: cavaram para si cisternas rotas. Por quê? Porque o povo de Israel, e aí Judá, a tribo, não estava fora desse contexto. O povo ia ao deserto, e eles, israelitas, cavavam cisternas. Para quê? Qual a finalidade? É porque era deserto. As cisternas eram para que elas retivessem as águas da chuva. Para, na época mais complicada, que eles tivessem onde buscar. Só que quando faziam as cisternas, elas eram bem fechadas. Eles usavam muito junco, usavam muito betume, eles usavam pedras. Mas a moda deles, o que tinha na época, eles usavam. E quando a água da chuva ali caía, ali entrava, também ela não saía, e não havendo a saída da água, quando eles abriam, a água estava ali, e eles retiravam para o consumo, tanto para beber quanto para lavar roupas. Só que muitas das vezes faziam e não fechavam direito aquelas cisternas. Cavavam e na hora de calafetar, vamos dizer assim, como se fazem hoje,
ficavam aberturas. E naquelas aberturas, por aquelas aberturas, a água vazava, e quando eles abriam, não tinha mais água. Não tinha água nenhuma. E eles iam alegres, satisfeitos até as cisternas, só que lá não continha água. E Deus está dizendo o quê? Eu sou o manancial de águas vivas. E eles me abandonaram. A expressão aqui é deixar. E deixar é abandonar. Deixar é desprezar. Deixar é confiar em si mesmo e não confiar mais em Deus. E o que fizeram eles? Eles cavaram para si, olha o que diz o texto, cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas, ou seja, cisternas rachadas que não retêm as águas. Cisternas rotas é não olhar a Deus e confiar em si mesmo. Quando nós não olhamos para Deus e nós confiamos em nós mesmos, nós estamos cavando cisternas que não retêm as águas. E aqui há o quê? Há uma reclamação. Porque é substituir Deus com D maiúsculo por deuses, com D minúsculo, que são deuses ocos, que nada podem fazer, que nada valem, que nada merecem, que não podem fazer nada, porque não é Deus. É manifestação do pecado na vida. Para que isso? Para trazer separação de Deus. E isto traz um sentimento de tristeza em Deus, isso o entristece muito. E o Senhor, antes, Ele usa o profeta Isaías. No capítulo 1, o profeta Isaías, no livro dele, começa dizendo quem ele é, filho de quem que é. Mas eles desprezaram a Deus. Então, quando chega, no versículo 2, ele chama as duas maiores testemunhas que nós temos condições de imaginar. Para quê? Para que testemunhassem o ato delituoso do povo de Deus. Quais são as testemunhas? O céu e a terra. Ele diz: prestai atenção aos céus e dai ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. E continua no seu ato de tristeza: criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não tem entendimento. E no versículo 4 ele exclama: a nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos que praticam a corrupção, deixaram o Santo de Israel, abandonaram o Senhor e voltaram para trás. Abandonar é deixar. Ele já havia reclamado. Eram contemporâneos os profetas, mas ele já havia reclamado. Parece até que o profeta Isaías falava do Brasil, né? Filhos que praticam a corrupção. Mas não é que no Brasil não tem corrupção. Ainda bem. Já pensou se tivesse corrupção aqui? Graças a Deus que não tem. Hoje eu disse, né? Quando eu preguei, eu disse que tem pontual. Antes não, era até pior. Não estou dizendo que não tem. Hoje, vamos pensar, pessoas que querem, nessa semana aí da política, que alguém chamava de politicagem, e que na realidade às vezes é isso, que política é uma ciência, a politicagem é malandragem pura, que nem sabe o que é. Mas ele vai para a política.
Qual a finalidade? Enriquecimento ilícito, não estou dizendo que são todos. E nem que alguém que esteja lá, porque não sou doido para contrariar a palavra de Deus e falar mal de autoridades aqui. Não é isso. Mas quem está fora? Quem está fora pode pensar, olha, eu vou para a política porque eu vou ficar rico. Não é? Isso seria corrupção? É corrupção, sim. Já no pensamento é de se corromper. Eu estive pensando agora à tarde, no gabinete, estava pensando que há pessoas que podem pensar assim, eu vou para a política. Eu vou para a esquerda porque eu vou roubar com a mão esquerda. E aquelas que falam assim, eu vou para a direita porque eu vou roubar com a mão direita. E aquelas que falam assim, eu vou para o centro porque eu sou ambidestro, vou roubar com as duas mãos. Não, repito, não estou dizendo que as autoridades estão fazendo isso. Eu não posso dizer isso. A Bíblia diz que eu tenho que honrar a autoridade e tenho que orar por ela. Então não é usar o púlpito para usar púlpito ou redes sociais, eu posso brincar com os irmãos, mas falar mal de quem está no poder, não. Não é isso não, mas eu brinco com os irmãos aqui, os irmãos que me conhecem, que eu tenho mais liberdade, eu brinco sempre, né? Então por isso que eu acho que eu até em tom de brincadeira entendo que Isaías estava pensando um pouquinho no Brasil, né? Alguém foi fazer uma leitura esse tempo aí nas redes sociais, e ao invés de ler a Bíblia braseiro, leu brasileiro. O brasileiro já estava lá. Não leu o brasileiro, leu o brasileiro. Será que o brasileiro já estava lá? Já estava acontecendo alguma coisa? É que desde o início, como eu disse quando preguei aqui, que era desta forma. E o Senhor demonstrou essa tristeza, cisternas rotas, pela prática habitual do pecado. Por quê? Habitual, porque nós somos pecadores. Porque nós somos pecadores. Perdoados sim, mas nós somos pecadores. É só nós pensarmos, se nós entrarmos aqui, não vou entrar, mas vou mencionar apenas. E o assunto aqui é teológico, não é filosófico. Mas se nós pensarmos, as proposições, quando eu falo que nós pecamos, o homem peca habitualmente, porque ele é pecador, então ele está acostumado mesmo. As proposições filosóficas, para serem axiomas, elas obrigatoriamente têm que ser de Aristóteles. Foi ele que inventou isso. As médicas, para serem aforismos, têm que ser de Hipócrates, aquele grande médico lá do passado. As matemáticas, para serem teoremas, hão de ser de Euclides. Se quem escreve é Tácito, tudo é política. Se quem discursa é Demóstenes, tudo é eloquência. Se quem diz é Sêneca, tudo é sentença. E se quem cava é o homem sozinho sem Deus, é qualquer homem sozinho sem Deus, no sentido genérico aqui, tudo é cisterna rota.
que não retém as águas. Porque quando ele cava o buraco para si mesmo. E isso entristece ao Senhor a ponto de dizer: o meu povo, estou no texto, cometeu 2 pecados. Coloquei o segundo. O primeiro: a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Ou seja, abandonaram o manancial. Abandonaram o lugar onde nasce água. Abandonaram a nascente, a fonte, aquele lugar que jorra sem cessar, que é o Senhor. Mas por outro lado, eu dou graças a Deus, porque eles abandonaram, mas nós abraçamos o manancial que jorra água viva, que é o Senhor nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor. Foi isso que ele fez. Mas ele fala que lá ele foi abandonado, deixaram aquele que mana, aquele que escorre, que jorra sem cessar. Deus, meus amados, é fonte perene que foi deixado. O Senhor Jesus Cristo. Mas está falando de Deus e de Jesus Cristo? Opa! Eu estou com base em Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Ele sai e passa por Samaria e deixa os seus discípulos. E encontra a mulher. Ele conversa com ela lá no poço. E ela traz uma grande verdade. Quando ele diz: mulher, dá-me de beber. Mas como? Você, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana? E ele disse: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede de beber, pediria a mim, e eu daria água viva. Amém? Água viva. E ele diz o quê? Na conversa, quando ele chega lá por volta do versículo 14, ele disse que quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, e ela acaba se tornando uma missionária. Ela vai até a cidade e chama o povo daquela cidade, dizendo: vem agora para ver um homem que sabe tudo da minha vida. Ele é a fonte de onde mana, ele é o manancial, é de onde mana a água viva. E ela deixa uma lição. Na conversa com ele, diz: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Ela estava ensinando por outro lado a nós que esse manancial, ele é inesgotável. Aleluia. Ele é inesgotável. Quanto mais tira, mais tem. É isso que ele estava dizendo. Então, é isso que ela estava ensinando, isso que estamos aprendendo. Jesus foi à festa.
O manancial de águas vivas foi uma festa. E quando chega lá no final da festa, João capítulo 7, diz que no versículo 37, tem aquelas pessoas que levavam água para vender. Falta água lá em Israel, para todo lado. E vendendo água. E eles colocavam um banquinho, subiam naquele banquinho e ofereciam água. E a palavra de Deus diz que no último dia da festa Jesus subiu. Ele, não diz o texto assim, mas ele subiu naquele banquinho, eu já li o comentário sobre isso. Ele subiu naquele banquinho dos vendedores de água e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Porque ele é fonte inesgotável. Quem tem sede, venha a mim e beba. E é para beber de graça da água da vida. O problema que eu entendo desta fonte, deste manancial que é o nosso Senhor, é que Ele é ouvido de nós. Quando nós falamos de Cristo, Ele é ouvido. Por nós Ele é ouvido. Mas às vezes Ele não é visto em nós. Pense numa peça sobre Jesus Cristo. Convidamos artistas, pessoas famosas, pessoas que trabalham bem nesta arte da representação, e eles fazem. Vamos imaginar isso aqui, só vamos pensar um pouquinho. E fazem aquela peça bonita, fala sobre Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo foi traído, que ele foi negado, que ele foi interrogado, que ele foi condenado, que ele foi até a cruz, que lá ele morreu, ele foi pregado naquela cruz, que ele morreu pelos nossos pecados. Diante dos artistas tão preparados, tão bons, então o auditório que está assistindo a peça aplaude, grita, assovia, vibra, o auditório vibra. Quase terminando a apresentação. Passa pela cortina. Quem? O Senhor Jesus Cristo. Ele entra pessoalmente, só estou imaginando isso. Quando ele passa a cortina, que ele coloca o pé para dentro do lugar que está aquele auditório, que são aquelas pessoas. Aqueles que assoviavam, aqueles que aplaudiam, aqueles que gritavam, aqueles que levantavam, já começam a chorar, começam a lamentar os seus pecados, começam a ajoelhar, colocar o rosto no chão, chorando, pedindo perdão. E por que isso agora? Mas eles não ouviram tudo de Cristo? Não aplaudiram? Aplaudiram. Eles ouviram que Cristo foi morto? Aplaudiram? Aplaudiram. Ouviram que Cristo foi negado e aplaudiram? Sim. Ouviram que ele foi traído? Sim, e aplaudiram. E agora quando ele entra, os aplausos cessam e começa o choro, a lamentação e começa os pedidos de perdão. Sabe por quê? Porque antes foi Cristo ouvido, agora é Cristo visto. Antes era o manancial apenas falado, agora é o manancial contemplado. Amém? Essa é a diferença. A diferença se fará quando o mundo ver Cristo em nós. Pelos nossos
pelo nosso testemunho, pela nossa vida, pela nossa coragem, pelo nosso amor, pela nossa bondade. Jesus é manancial de misericórdia. No capítulo 8 de João, levaram uma mulher dizendo que ela havia cometido pecado e que ela devia ser apedrejada. O templo tinha muito concurso, pouco cuidado, portanto estava sujo. E Jesus começou a escrever no chão, talvez tenha escrito ali o nome de cada um deles e os pecados, uma lista de pecados deles. E eles foram saindo, e ficaram ali. Só a mulher e Jesus. Ele, a fonte perene de misericórdia, o manancial de águas vivas. E ela, eu costumo dizer que eles foram embora, mas permaneceram ali. A miséria e a misericórdia. A miséria na pessoa da mulher, que é pecadora, e a misericórdia na pessoa de Cristo, que é este manancial de águas vivas. Se você ler o texto de João capítulo 8, você vai verificar que ficaram só os dois. Ele disse: onde estão os teus acusadores? Não tinha nenhum. Eles não te condenaram, diz Jesus Cristo? Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Cisterna rota é pecado que atrai outro pecado ou outros pecados. E às vezes as pessoas querem resolver o problema de um pecado trazendo outro. Vamos pensar no pecado da mentira. A pessoa mente. Quando se conversa com ela, ela inventa outra mentira para acobertar aquela que ela contou. Então é um pecado trazendo outro. Aí me faz lembrar de uma senhora que morava na zona rural, no sítio, portanto. Não é normal se ter medo de... as mulheres terem medo de ratos, de baratas, de bichos assim. Isso é muito esporádico acontecer isso. Mas ela tinha medo. E morava lá no mato, lá no sítio. E um dia ela percebeu que tinha uma figura estranha embaixo da cama dela. Era um gambá. Ele saiu do mato, entrou embaixo da cama dela. E ela olhou e ficou com medo dele. E agora? Como fazer para ele sair daqui? Morava sozinha. E ela procurou uma amiga. A amiga disse: não, é o seguinte, isso é muito fácil. Você vai lá na venda, compra um pão, tira o miolo, tira os pedacinhos de miolo e faz um caminho de miolo de pão da cama do seu quarto, assim um pedacinho de miolo de pão, perto um do outro, de lá até o mato. O que vai acontecer? Você pode dormir tranquila, ele sai e vai comendo miolo de pão e vai para o mato. Ela dormiu tranquila, fez o que a amiga disse, dormiu tranquila. No outro dia amanheceram 2. Porque o que estava no mato veio comendo o miolo de pão e enfiou embaixo da cama dela. Eu estou fazendo essa ilustração para dizer que há pecados que a pessoa comete que vai provocar outros tipos de pecados. E aí a tal de cisterna rota é uma que não retém as águas da chuva, e ele vai fazendo outras que também não vão retendo. Por quê? Porque ele abandonou o manancial de águas vivas.
Esse é o problema. E não deixar esse manancial é essencial. Porque o Senhor é um manancial de bênçãos. Amém? Jorra bênçãos do Senhor. A mulher que tinha um fluxo de sangue, quando tocou nas vestes de Jesus, ele disse: não, é porque eu sei que de mim saiu virtude, é um manancial de bênçãos. É isso que aconteceu. Quando nós pegamos aquele texto do Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22, nós vamos encontrar um homem lá, que ele era cego. E quando Jesus chega, eles levam aquele cego para ser curado por Jesus. Jesus vai fora com aquele cego, cospe nos seus olhos, coloca a mão e pergunta se ele estava vendo. Ele disse: eu vejo. Eu estou vendo homens andando como árvores. Então, ele continuou cego. Porque cegueira é privação. O que ele tinha era privação total da vista. E enxergar uma coisa por outra é desvio da visão. Estava até pior que antes. Jesus tornou tocar nos seus olhos. E a Bíblia diz que aí ele via nitidamente. Amém? Agora, tinha um tal de Filo hebreu, que era um dos pais da igreja. Filo hebreu, ele diz o seguinte, que quando a gente vê a cor, o objeto e o movimento. Quando ele diz que via homens andando feito árvores, ele errou na figura. Porque homem não parece árvore. Mas ele errou na cor. Porque a cor do homem não é a cor da árvore. Mas ele errou no movimento. Porque o homem, ele anda e ele tresanda. Se andar para frente e para trás. Ele erra nas três, na cor, no movimento e na figura. Mas como ele estava diante do manancial de águas vivas, ele viu nitidamente, aleluia. E é desse manancial que nós não podemos afastar, irmãos. Porque se nós nos afastarmos, vamos ficar cegos espiritualmente falando. E nós precisamos enxergar. Nós precisamos ver. É isso que nós precisamos. É isso que tem que acontecer. Ainda pensando um pouquinho, de Langston, ele fala também na percepção. Falei de enxergar, falei de ver. Mas é aquilo também que se percebe. E esse manancial de águas vivas, nós não podemos deixá-lo e temos que perceber a sua presença, perceber o seu amor, perceber a sua bondade, perceber as suas bênçãos, perceber a sua direção. E ele diz o seguinte, que quando se percebe
temos que avaliar de 3 pontos. O primeiro deles é quem percebe ou quem percebeu. O segundo, o objeto percebido ou quem foi percebido. E o terceiro, aliás, esse seria o primeiro, é o ato de perceber. O ato de quem percebeu, o ato de perceber e o objeto percebido. Mas ele vai além, ele diz o seguinte, que quando se percebe, depois vai examinar bem e verifica que o que percebeu não existe, fala, não percebeu, houve engano. Na realidade, enganou-se. Não percebeu nada, porque quando percebe, só se percebe aquilo que existe. Não tem condição de perceber algo e depois ficar sabendo que aquilo não existe. É necessário, então, que percebamos a presença de Deus nas nossas vidas. Amém? Percebamos este manancial de águas vivas. E o Senhor é o manancial que traz segurança e confiança. Segurança e confiança. Um transatlântico se engrava o mar encapelado, ou seja, em plena tempestade. E as pessoas ali ficaram atemorizadas, começaram a clamar a Deus que salvasse daquela situação. E houve uma correria tremenda, e pessoas chorando, e pessoas clamando por Deus para que ajudassem, que os ajudassem. E de repente alguém vai correndo e entra numa sala e encontra uma menina calmamente brincando. E disseram a ela, você não está vendo a situação do mar? Ela disse, estou. Mas e por que todo mundo está desesperado, menos você? Nós estamos desesperados e você brincando. Ela olhou por cima dos ombros e disse, sabe por que eu estou tranquila? E apontou com o polegar, meu pai é o piloto. Eu não estou com medo. A vida é um mar encapelado, é um mar furioso, e nós estamos nele. Mas o nosso Pai, que é Deus, este manancial de águas vivas, é o piloto. Amém? Aleluia! Ele traz segurança, ele traz confiança a nós. Segurança e confiança, mesmo quando toda a natureza se levantar contra nós. Se você está abraçado ou abraçada a este manancial de águas vivas, que é o Senhor Deus, você será confiante, você terá tranquilidade, ainda que toda a natureza se revolte contra você. Porque Ele segura a sua mão, porque Ele sustenta você. Amém? Se nós pensarmos um pouquinho naquela parábola do semeador, que está lá, que está aqui na palavra de Deus, em Lucas 8, de 4 a 8, ele vai semear, e uma parte da semente cai à beira do caminho e é pisada pelos homens, é devorada pelas aves dos céus.
que uma cai entre os espinhos crescem e sufocam, que a outra cai sobre as pedras e nasce, mas acaba morrendo porque falta umidade, e uma só cai na boa terra e nasce, e cresce, e floresce, e frutifica, produzindo 100 por 1, 10.000%. Ali o que nós percebemos é que toda a natureza se levantou contra o semeador. Toda a natureza. Podemos dizer, mas como? Quer que eu levante aqui, cientificamente, o que contém a natureza? Não, impossível. Isso é impossível. Mesmo porque a ciência até hoje descobriu 2% daquilo que Deus deixou no mundo. Mas do ponto de vista filosófico, toda a natureza se divide em 4 partes. A natureza sensitiva, natureza insensível, natureza vegetativa e natureza racional. A natureza sensitiva o combateu pelas aves que comeram a semente. A natureza insensível o combateu nas pedras que impediram que nascesse. A natureza vegetativa o combateu nos espinhos que sufocaram. E a racional o combateu com os homens que pisaram. Toda a natureza se levantou contra aquele semeador, mas ele continuou semeando, perdeu 3 partes, mas até que, perdeu todas aquelas partes, mas até que chegou numa última, que achou terra boa. Perdeu muitas partes, mas chegou numa que achou terra boa e, como eu disse, produziu 10.000%. Isto por quê? Porque ele estava firmado, estava embasado no manancial de águas vivas, que é o Senhor nosso Deus. Se nós estamos embasados, abraçados com o Senhor nosso Deus, que é manancial de águas vivas, eu quero dizer que nós temos segurança, que nós temos confiança, e nós vamos permanecer firmes, ainda que toda a natureza se levante contra nós. Amém? Quando o texto diz que o meu povo cometeu 2 pecados, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Nós precisamos fugir do pecado de Judá, não abandonar o Senhor e não cavar cisternas rotas, mas estarmos firmes e fortes neste manancial de águas vivas.